Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta terça-feira da segunda semana da Páscoa. No dia de hoje, a liturgia traz a continuidade direta do evangelho de ontem, sobre aquele discurso entre Jesus e Nicodemos. E ontem meditávamos bastante sobre o fato de Jesus nos chamar a um crescimento espiritual que se assemelha ao nascer. Então, assim como nós crescemos no ventre de nossas mães e a vida uterina é totalmente diferente da vida extrauterina, também a vida na carne, ou seja, ainda nos pecados e nas concupiscências e nas paixões, é completamente diferente da vida no espírito. E precisamos nos preparar nessa gestação para chegarmos, de fato, ao termo da vida de santidade com Cristo nosso Senhor. Então é necessário fazer parto, fazer decisão definitiva contra o pecado, contra a morte, contra tudo que neste mundo possa nos aprisionar, e nos fazer perder a vida. Então, estamos em um processo de gestação e de uma gestação de risco, digamos assim, Por quê? Porque nossa natureza foi ferida gravemente pelo pecado e precisamos tanto entender essa nossa luta necessária, como também aderir e deixar com que Jesus produza em nós frutos de santidade, Que a nossa alma realmente se modifique. Em duas obras, se purificando e na segunda, tendo bastante caridade, ou seja, inflamando-se do amor de Cristo para nos assemelharmos a Ele em uma forja amorosa na qual nós nos assemelhamos ao nosso Deus. Então, meus irmãos, o processo é longo. E hoje, no discurso entre Nicodemos e Jesus, Jesus deixa bem claro a Nicodemos que às vezes a gente não entende nem o que é propício dessa terra, nem os processos dessa gestação, Assim como uma criança também no ventre de sua mãe não entende todos os processos que estão acontecendo, as multiplicações celulares, a quimiotaxia de algumas substâncias que vão diferenciando células em músculo, tecido ósseo, sangue, linfa, vasos, coração, enfim, mas acontece, não acontece? Então Jesus vem dizer que a sua sabedoria, sua inteligência, sua ciência é plena sobre o processo que o homem precisa passar para melhorar, para ser curado do veneno destilado pela serpente lá no Éden, que até hoje leva muitos homens ao erro, à falsidade. Então, para que se corrija isso, Jesus diz, de maneira bem clara, que ele precisa ser levantado, ele precisa ser evidenciado. Então, meus irmãos, não precisamos nos preocupar. O autor dessa melhora no coração do homem e aquele que vai produzi-la em nós é Jesus, o tempo inteiro. Seja no momento em que estamos nos purificando, seja no momento em que estamos nos unindo plenamente e adiantadamente a Cristo. Então, rezemos pedindo ao Espírito Santo que venhamos a compreender essa palavra no dia de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de compreender, Senhor Jesus, a Tua palavra, a Tua vontade. Mostra-nos o Teu caminho, Senhor Jesus. Mostra-nos aquilo que precisamos contribuir. E mesmo enquanto dormimos ou enquanto estamos a trabalhar, a rezar, a pedir, clamar, haja em nós Teu Espírito e produza em nós o que Te agrada. Nós nos confiamos, nos consagramos inteiramente a Vós, nos despojando de nós mesmos, de nossas corrupções, de nossos medos, de nossas más inclinações. Nós, Senhor Jesus, temos passado por uma vida onde o nosso erro, onde a nossa decisão tão restrita em nossas paixões tem nos arruinado, nos prejudicado, nos fazendo cada vez mais cegos, mais fechados ao amor, mais cheios de egoísmo. Purifica-nos, Senhor Jesus, dessa maldade. Purifica-nos, Senhor Jesus, desse caminho tão difícil e tão árduo e tão desprovido e solitário. Dai-nos a graça da vossa companhia.
da vossa presença, do vosso amor. É o que nós pedimos, Senhor Jesus. E não nos deixeis jamais, porque tudo em nossa vida tarda, é lento, é desolado, quando não estamos na Tua presença. E dai-nos também, Senhor Jesus, coragem e ânimo para levar essa mesma alegria a homens e mulheres que, por não terem sido anunciados à verdade, ainda jazem nas trevas e ainda têm um coração pesado por atribulações diversas. Dai-nos um coração generoso para levar aos outros a graça que tanto fez diferença em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, vamos lá. Vamos ao Evangelho, né? Assim diz o Evangelho em João 3, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Bom, aqui nessa parte do discurso, né, hoje o Evangelho começa com a última frase do Senhor Jesus, que meditamos ontem, no Evangelho de ontem, né, sobre o nascer do Espírito, que é a mesma coisa também de aderir a essa nova vontade, que é a vontade de Deus. Então, o homem se torna tão obediente, tão unido a Deus, tão junto de Jesus, que a sua vontade torna-se outra, ou seja, ela deixou de ser uma força imperiosa que está assentada nas paixões, nos pecados, e ela passou a obedecer e a ouvir mais a voz da razão humana, que é iluminada pela fé que foi dada. Então, como é que você vê que um homem está convertendo-se, né? Quando ele tem todas as potências para realmente permanecer assentado nas paixões, né? E aí seus atos correspondem a isso, porque a vontade na alma humana é forte, é fortíssima, né? Então, se está assentado nas paixões, se observe então nos homens obras de uma vontade laxa, de uma vontade relaxada, digamos assim, de uma vontade que não está moderada por nenhum tipo de virtude, né? Não tem freios, e vive então de corrupções, porque é coordenada muito mais pelo amor a si mesmo desordenado, que é a filáusia, do que pelo amor a Deus, né? Do que pela obediência a Deus, ao Espírito Santo, né? A Jesus. Então, vai se ver nessa alma muita preguiça, muita luxúria, muito orgulho, muita vaidade, muita prepotência, né? Muitos ciúmes, muita inveja, enfim, muita prisão, né? Então, se vê isso. Ou se vê uma vida cômoda, que ela não cresce, né? Então, a vida não se desenvolve, como também, às vezes, ela fica ali de muro, né? Não se entrega tanto ao pecado, mas também não busca a virtude, fica ali no meio, né? Então, se vê essas duas posturas de maneira predominante naqueles que se conduzem, né, numa vontade que está solta, digamos assim. Mas aquele que nasce do alto, porque foi iluminado na fé, porque a razão mudou-se, converteu-se, né? Como Santo Agostinho teve uma conversão intelectual, né? Jesus abriu-lhe a verdade, né?
ele que buscava tanto a verdade e a beleza, encontrou a verdade se expôs enquanto ele estava a meditar, né, sobre a Sagrada Escritura. Então, ele conheceu a verdade, essa verdade iluminou a sua vida e a razão foi a vontade dele, né, que antes estava assentada nas paixões, né, no adultério, na fornicação, na comida, na bebida, nos prazeres, no elogio, né, no orgulho, foi sendo arrancada daí, né, dessas concupiscências e paixões desordenadas e colocadas agora para favorecer aí essa inteligência nova que foi nascendo, né, como um bebê, como uma criança mesmo em gestação. E durante a vida, né, essa vontade foi ficando cada vez mais aderida à sua razão iluminada pela fé. E aí, quanto mais essa fusão acontece, mais o homem parece com Jesus, parece com o Senhor, né? Há um ponto em que já maduro na fé, já de grande vida espiritual, como Santa Teresa, São João da Cruz, como São João Clímaco, São Francisco de Assis, né, se assemelham ao Senhor. E é uma alma que se torna humilde, mas ao mesmo tempo muito onipotente, ou seja, pode muito em Deus, porque crê muito, ama muito, alcança muito, milagres vistosos, né? Vida interior robusta, respostas assertivas na graça, no Espírito, com a manifestação da palavra, da vontade de Deus, se reconhece uma identidade muito grande destas almas com o próprio Senhor, né? Então, só que Jesus fala aqui para Nicodemos, como é que isso vai acontecer? Bom, primeiro é necessário que você tenha pelo menos predisposição a entender o simples. Por quê? A fé não vem pelo ouvir, não vem pela pregação, não vem pelo testemunho, né? E aí Jesus fala, olha, temos dado testemunho da verdade há algum tempo e vocês estão fechados para ouvir. Você que é mestre, né, da lei, você que é mestre entre os fariseus, não deveria ter uma compreensão de toda a mensagem que já está sendo dada há algum tempo? Há muito falamos, mas há pouco entendimento. Então, se vocês não conseguem aderir no simples, né, porque Jesus faz isso, ele é o Verbo de Deus encarnado no ventre da Virgem Maria para ser esse Deus conosco. Ou seja, o mistério divino, né, o trono do nosso Senhor Jesus, que antes estava lá no céu, ele desce, né, vem ao ventre da Virgem Maria, esse é o seu novo trono, e aqui ele opera entre nós para que nós venhamos a ouvir a sua voz, a estar em contato com ele mesmo, né? Então, Nicodemos tem essa graça de receber Jesus ali, né, em casa, né, de ouvi-lo, de vê-lo, tocá-lo. O mistério de um Deus que se faz conosco, que se faz homem. Isso é grande demais. Mas por que é grande? Por isso, que Jesus quer ser ouvido, sensibilizar os ouvidos humanos, né? Então, Jesus vai explicando para Nicodemos como é que acontece essa conversão, né? Comparando essa conversão com o nascimento, uma coisa tão simples que um homem formado e mestre como ele já deveria saber. E ele ainda está aqui perguntando, né? Mas como isso pode acontecer? Lembra da pergunta de ontem? É necessário que um homem entre de novo no ventre de sua mãe depois de crescido? Olha a pergunta, né, que Nicodemos faz. Olha aí o pé da letra, né? Que Nicodemos tá preso, né? Ou seja, a inteligência tornou-se muito fraquinha. O que acontece com um homem que vive em pecado, né, por muito tempo e não busca a conversão, não percebe por si mesmo a necessidade de mudança, não vê o tanto que é preso, a inteligência dele reduz. Reduz demais. Aí tudo que se fala não entende, né? Parece que se está falando de uma língua estranha, abstrata. E olha que Jesus aproximava bastante deles o exemplo comum, pregando sobre pastoreio, sobre ovelhas, sobre vinha, sobre vinhateiro, sobre lobo, né? Sobre filho pródigo, sobre plantação, né? Sobre a semente, sobre a colheita. Então, de maneira bem clara, eles poderiam entender sobre joio e sobre trigo, né? Então, eles poderiam entender bastante.
E ainda assim ele pergunta, como isso pode acontecer? E Jesus fala, entenda, ouça, usa os teus ouvidos, né? Veja o testemunho que está sendo dado para você. Eu estou aqui, né? Como Jesus fala aqui, ó. Tu és mestre em Israel, mas não sabe essas coisas? Em verdade eu te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Ou seja, a inteligência, ó, restringe, porque a vontade está tão presa nas paixões e é tão bom, digamos assim, né? Ficar lá, e a prisão é tão forte que essa vontade não quer um novo mestre, não quer se ver livre. Essa vontade está tentando conduzir a nossa inteligência para que a nossa inteligência pense assim, eu estou preso, né? Checkmate, eu não tenho mais movimentos para fazer. Isso me faz recordar muito de um quadro, né, famoso. Esse quadro se chama O Jogo de Xadrez, ou A Partida de Xadrez, e ele é de Sofonisba Anguissola. Ele está exposto no Museu do Louvre, em Paris, na França, né? E esse quadro mostra ali um homem, como nós, fazendo uma partida de xadrez contra o demônio, né? Então o demônio está ali com as peças pretas e nós estaríamos ali com as pedras brancas, né? Porque somos mais jovens, digamos assim. E tem um anjo ali do lado assistindo e estando à disposição do homem para que o homem se mova, né? Incline a sua vontade, incline a sua razão para o bem. Só que o que acontece no jogo de xadrez? O demônio está feliz, contente, porque ele está para dar checkmate, né? E é isso que diz o título, né? Também, ou o subtítulo, tem, eu acho que escrito isso. E o homem, em vez de pedir a graça de Deus ou contar com o Espírito, com essa vida espiritual que está nascente, ele tem a mão assim, ó. E essa mão que ele usa para apoiar a cabeça impede que ele veja o anjo que está aqui, né? E aí, de várias maneiras, né? Pode parecer um quadro desolador, né? Porque está mostrando que o mal tem vencido, né? Mas tem uma história que o pessoal conta que certa vez foi um grupo de turistas, e nesse grupo de turistas o guia estava lá explicando os quadros e tal, passaram por esse quadro e um jogador profissional de xadrez parou, né, e ficou olhando para o quadro e percebeu que tinha algo ali que ninguém tinha percebido. Ele olhou para o tabuleiro, para as peças, né, muito bem retratadas, né, ali. Eu vou deixar a foto aqui como link para esse nosso vídeo. E aí ele percebeu que o jogo não estava ganho pelo demônio, que existia um possível movimento do rei, da pedra branca que nós podemos mover. Olha que interessante, né? Então o homem está fechando a sua vista para Deus, mas Deus pode instruí-lo a mexer a pedra que é o rei no posicionamento que o livra do checkmate e que surpreenderia, né, o cão ali, o capiroto, para perder o jogo, né? Enfim, Deus tem esse movimento. Pensa hoje na sua vida espiritual, na sua vida interior, na sua vida, né? Talvez você se sinta encurralado, como Nicodemos estava aqui, reconhecendo que ele não tinha inteligência, né? Porque essa inteligência foi sequestrada por suas paixões. E se ele fosse iluminado pela fé para viver uma nova vida, ele ainda assim precisaria de muita coragem para deixar de ser um homem velho que ele era, para deixar as paixões e os pecados para longe, e talvez a gente se veja assim encurralado. Então, talvez você se veja assim, por exemplo. Ah, Fábio, eu me vejo encurralado, eu não consigo lutar contra a pornografia, eu não consigo lutar contra o adultério, eu não consigo lutar contra a preguiça, eu não consigo lutar contra tanta coisa. E você se veja assim, perdi, checkmate, né? Mas não, tira a mão que sustenta a tua cabeça, porque não é em nós que devemos sustentar o crescimento espiritual,
Tira essa mão que você apoia com peso a sua cabeça e olhe, né, para o anjo, olha para Deus, olha para a vida interior, para a vida de oração, para os sacramentos, para o Santo Rosário, para a intercessão, para as amizades boas, salutares. Peça ajuda a Deus, né? Jesus está dizendo aqui para Nicodemos: temos dado testemunho, temos falado, temos anunciado coisas que você não viu, nem da terra, nem do céu. Se você não entende nem as coisas da terra, imagine as coisas do céu. O demônio é mais terreno do que espiritual, porque de fato o que ele tem a tentar os homens são em coisas daqui. O que de espiritual o demônio tem a tentar, né? O efeito do que ele tenta é que é realmente espiritual, que é um afastamento de Deus. Por isso, a gente precisa colocar o nosso espírito e o nosso entendimento e a nossa razão nas coisas que Jesus fez de um tudo para que chegasse aos nossos ouvidos, ao nosso coração, ao nosso entendimento, para que a gente vá lá na nossa vontade e puxe ela para cá, vem para cá, vontade santa, e faça a vontade de Deus, né? E aí sim, a gente começa o nosso processo de conversão. De maneira bem simples, né? Toda vez que formos assediados a pecar, a gente apresenta para a nossa vontade duas coisas. Isso aqui é insensato, vai te levar à tristeza, à perdição e à morte. Isso aqui, Jesus acabou de apresentar a nós, é luz, é graça, é um movimento de salvação. Escolhe isso aqui. Lança fora isso daqui. E com liberdade, no início de qualquer tipo de tentação, você já sabe o que fazer. Faça. Faça continuamente. Fábio, mas tem dia que talvez eu caia. Não tem problema não. Sua vontade, sua razão é suficiente para te livrar da maioria. E de maioria em maioria, né, você não estará encurralado. Não estará preso. Não existe situação nesse mundo que Deus não possa recuperar. Casamento, vida afetiva, memória, no nosso físico, na nossa alma, não tenha lugar onde Deus não acesse. Hoje, por exemplo, Jesus fala sobre esse movimento do tabuleiro ali, do xadrez, que é uma peça, um movimento, o movimento do rei que precisa ser feito. Jesus fala assim, ó: no passado, lá no deserto, Moisés levantou uma serpente no deserto. Está aqui também uma prova robusta de que não é todo tipo de imagem que é proibido, né? É a imagem que não serve a Deus, né? A imagem que substitua o culto de latria, torna-se idolatria, né? Mas Deus manda fazer imagens, né? Deus tornou-se imagem para nós em Cristo Jesus também, né? Então, o crucifixo não é vazio, né? A oferta de Cristo, ele tornou-se homem. Ele é palpável também, né? Esta preocupação mais protestante, ela é escrupulosa, ela é maniqueísta, é gnóstica, né? Então, é um erro grave, herético, né? Um erro completamente dissociado, baseado ali em uma leitura de Êxodo que e durante outros períodos da história eram outras heresias, como por exemplo o catarismo, né? E leva as pessoas à loucura, né? Praticamente. Então, por exemplo, se for cumprir aquela regra ao pé da letra, nem fotografia, nem paisagem, nem foto de paisagem, nem de animal, nem de gente poderia ser tirada, né? Enfim, não é com esse propósito. Veja que Deus mandou Moisés fazer uma peça de bronze feita no formato de uma serpente. As pessoas que olhassem em veneração, em amor a Deus, né, naquele momento, eram curadas do veneno de serpentes mortais que foram lançadas ali como castigo ao povo. Mas quem não olhou, morreu. Quem não olhou, morreu. Só que Jesus fala que agora esta nova imagem, feita não por mãos humanas, mas pela graça de Deus, e tecida fibra por fibra no ventre da Virgem Maria, que é Jesus, precisa ser levantado. Então, qual é o movimento do rei? O movimento do rei, no tabuleiro de xadrez,
é o movimento de Cristo, que é levantado na cruz e por meio da sua paixão e morte, deu-nos a vida e venceu de forma definitiva o pecado e a morte, nos convidando à ressurreição, né? Dado e configurado por Ele mesmo em nossa vida e alimentado em nossa alma pelo esclarecimento da razão e pelo fortalecimento da vontade por meio da Eucaristia, do seu corpo, do seu sangue, da sua alma, da sua divindade, da sua palavra, da doutrina, de tudo o que a igreja hoje serve como depósito para dar aos homens, né? A igreja é como um farol ali que coloca em foco esse movimento do rei em nosso tabuleiro e que nos livra do checkmate que já estava dado pelo demônio desde que a serpente, lá no paraíso, soprou em nosso ouvido de que Deus não era bom. Tem um certo vídeo que eu vi aí na internet de um pregador sendo interpelado por um ouvinte, e o ouvinte falou assim para o pregador, né? Por que devo eu acreditar nessa conversa que você diz, né, de que Deus é amor, de que Deus me ama, se eu percebo que todas as suas leis que vocês colocam aí, todo esse moralismo que vocês colocam aí, que Deus pediu, exigiu ao homem, trazem infelicidade, traz guerra, traz morte aos homens e parará, por que eu devo acreditar em você agora? Aí ele falou, o pregador pegou, levantou e falou assim, essa pergunta é muito boa. Por que essa pergunta é muito boa? Porque essa pergunta é uma reformulação da pergunta da serpente lá em Éden. Foi a serpente dizendo assim para Eva e para Adão, né, de que Deus não era bom, de que ele era tirânico, de que proibia-lhes tomar do fruto do conhecimento, que proibia-lhes de serem como deuses, de serem maiores, de serem melhores, de serem mais belos, de serem mais fortes e poderosos. Que Deus era, na verdade, mau. Esse aí é o movimento de Satanás o tempo inteiro, de tentar nos dizer que Deus não é bom. E o movimento de Deus é o contrário. Ele é o movimento dessa pedra do rei, que precisa ser levantada, né? E o movimento de Deus é humilde. Ele dá o seu Filho para a nossa redenção, no alto da cruz. E elevando-se no alto da cruz, ele nos libertou da morte do pecado, para nos trazer esse novo entendimento. Então Deus não é mau, Deus deseja que a nossa razão seja fortalecida. Mas o conhecimento não é trazido pela serpente, e sim por aquele anjo que está ali do lado do jogador e que o jogador decide ignorar, como Nicodemos aqui, que estava vendo, ouvindo o testemunho de Jesus, sendo dado todos os dias por ele e seus discípulos, e ainda assim o homem não ouvia, né? Botava a mão aqui, ai, como é que eu vou vencer essa partida? E não conseguia olhar para o alto, olhar para Deus e saber que movimento fazer. No deserto, Moisés mandou, olhem para a serpente. Agora, nesse presente momento, Jesus diz, olhem para a cruz, olhem para mim, para o meu coração chagado e transpassado, para a minha alma, para o meu ser, para o meu testemunho, para tudo que disse e fiz. Encontrareis aí a verdade que liberta. E essa verdade que liberta capacita o homem para não mais viver nas suas paixões, e sim no Espírito que o fez nascer para a graça. Deus abençoe vocês e até amanhã.